Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradeço, meu Deus, por estar podendo sentar aqui para ministrar a tua palavra, que o Senhor venha de encontro a cada alma, venha se fazer presente, meu Deus, nessa vida, move as águas a favor de cada ouvinte. Em nome de Jesus, destapa os ouvidos espirituais, desperta essa pessoa que está dormindo espiritualmente. Venha falar, meu Deus, vá de encontro a essa pessoa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos ler Atos capítulo 5, tá? Na verdade, essa semana eu fiquei bem curiosa e comecei a perguntar ao Senhor o que eu ia falar, o que eu ia pregar. Não quis fazer essa pregação surpresa como de costume, não. Me incomodei e falei, Senhor, fala logo, o que eu vou pregar? Aí eu abri várias vezes e sempre vinha sobre coisas relacionadas a dinheiro. Eu tenho 2 pregações no canal, que é não deixe o dinheiro te gastar, e a outra pregação é por que dizimar? Aí eu não consegui entender, porque eu falei, poxa, mas já tem 2 lá, Senhor, que explica, que fala sobre dinheiro, vou falar de novo. Então a gente quer coisa nova, né? E aí parece que eu não vou poder sair do que ele me dirigiu. Esse sermão, eu entendo que é um sermão já encomendado para alguém aí, e então eu tenho que falar tudo de novo. O que eu posso fazer? Porque eu até pensei, será que eu não posso entregar uma pregação antiga e me safar da pregação, né, nova, dar uma descansada? Eu não vou mentir para vocês, eu pensei. Mas Deus falou, não, senhora, você vai fazer uma pregação fresquinha e vai ler Atos capítulo 5. Eu vou ser mais abusada, eu quero ler o Atos 4, do 32 em diante, porque eu acho que vocês vão entenderem melhor, né? Eu não sei se são para pessoas novas que estão aqui, eu não sei o que Deus quer tratar, mas com certeza ele quer puxar a orelha de alguém e já é de ovelhinha criada, desmamada, não é ovelhinha nova, não é ovelha que toma leitinho, não, é ovelha desmamada. Então, vamos ver o que vai sair aqui. Eu acho que não tem como eu fugir do assunto dinheiro, porque tudo que eu leio aqui fala de dinheiro, de obediência. Então eu não sei, pode ser que eu esteja me precipitando e falando, Senhor, de novo falar sobre dinheiro. Pode ser que eu consiga ir para outro rumo essa pregação, mas até então eu não estou conseguindo enxergar outro tema, não. Amém, gente. Então vamos lá. Eu falei que eu ia ler, eu vou ler, mas com a faca no pescoço, porque eu acho que Deus quer que eu vá direto pro capítulo 5. Atos 5, mas eu vou ler, tá? Eu vou ler. Porque eu falei que ia ler, eu vou ler. Mas o negócio, acho que no 5, o mistério no 5. Mas vamos ler. Tudo era de todos, tá? É o título. Todos que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Tá, então todas as pessoas que eram evangelizadas, né, que recebia Jesus Cristo como Salvador, entendia essa verdade, todos tinham o mesmo espírito, a mesma comunhão, né, e entendia que todo mundo que tinha alguma propriedade, que tinha alguns bens, eles sabiam, né, que aquilo não era só dele, ele teria que dividir com todos. Né? Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham, tá? Então havia essa comunhão entre os irmãos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos, não quando a partir da hora que eles criam nessa ressurreição, já começava, né, a operação de milagres, de maravilhas. Eles viam bênção em cima de bênção, né, sobre a vida das pessoas e das suas próprias vidas. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e os entregavam aos apóstolos. Aí o versículo 35, né? E o entregavam aos apóstolos e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, 34, não havia entre eles nenhum necessitado, né? Entre os irmãos, tá? Porque todo mundo pegava o seu bem e dividia entre si. Tá? Então era uma concordância entre eles ali. Pois todos que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Tá?
Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo, tá? Então a historinha começa aqui, entre uma concordância entre os irmãos, uma ordem estabelecida ali para aquele povo, né? De que ninguém tenha mais do que o outro. Então todo mundo podia ser o irmão mais rico. Ele vendia tudo que ele tinha e dividia com os necessitados. Hoje nós não temos mais essa necessidade, né? Você não precisa vender todos os seus bens, tudo que você tem e dar para a igreja. Não, isso não tem mais. Deus, a única coisa que ele pede para você é o seu dízimo e a sua oferta, se assim você quiser entregar. O dízimo é uma ordem. Você tem que devolver, porque a partir da hora que você não devolve, é como se você estivesse roubando a Deus, tá? Agora, a oferta, isso aí é pela fé. Se você falar, eu creio que se eu ofertar a casa do Senhor, eu vou ser muito mais abençoado, amém. O dízimo, não. O dízimo é apenas você devolver o que cabe a você devolver. Esse dinheiro não te pertence. Mas, é claro, tem muitos aí que nem o dízimo entrega, né? Por isso que eu aconselho ouvir aquela pregação. Dizimar por quê, né? Ou então não deixe o dinheiro te gastar. Lá no canal leilalima.com. Aqui havia essa concordância, né? E todo mundo, lindo, maravilhoso, fazia pela fé, né? Ninguém reclamava de levar esses bens e dividir com os irmãos, não. Agora, aqui houve uma situação que aí é que eu não sei, que é na verdade a pregação entraria aqui. Que é sobre Ananias e Safira, né? Um casal que fala assim, ó, eu vou ler. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chama Safira, vendeu um terreno. Aí começa, né, a emperrar o negócio aí. Porque ele vende um terreno, esse Ananias. Ó, e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto, tá? Então eu já ouvi pastores falando, olha, que se você vender uma casa, se você vender um bem, né, você não precisa dizimar esse dinheiro. Eu nunca entendi dessa forma. Todo bem, toda casa, tudo que você vender, qualquer imóvel que você vender, você tem que dizimar. Tá? Mas não sei em que situação esse pastor colocou isso, mas eu achei muito errado. Em uma casa, né, que você, vamos entender, já dizimou o dinheiro da compra da casa. Aí você comprou aquela casa. Aí você vai lá, vende aquele imóvel. Aí o pastor, que eu ouvi ele falando, falou, não, aí você não precisa dizimar, porque você já dizimou quando você comprou a casa, aquele dinheiro da casa já foi dizimado. Também não concordo com isso está errado, mas tudo bem, ele falou, mas isso que eu tô te falando, não vai em conceitos alheios, e o que Deus falou no coração dele lá é um problema de Deus com ele, tá? Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, isso tá muito errado. Não importa se você se dizimou a vida inteira. A partir da hora que você vende o imóvel, você tem que dizimar aquele imóvel. Você não pode simplesmente botar no bolso, porque, mas eu comprei aquela casa com dinheiro dizimado. Então eu não preciso dizimar a hora que eu vendo o meu segundo imóvel. Se eu já dizimei aquela casa. Todo o dinheiro que foi comprado ali foi dinheiro de dízimo, que eu dizimei. Foi bênção de Deus. Não penso dessa forma, para mim está totalmente errado. Mas aí vai né, Deus falando no coração de cada um. Tanto que aqui, se você ler o princípio do versículo 32 de Atos 4, fala, né? Todos os que creram, pensavam, sentiam do mesmo modo. Eu acho que se for em vários gabinetes de pastor, ele vai falar, tá errado, irmão, você vendeu o seu imóvel, você tem que dizimar aqueles 10% ali do seu imóvel. Você vendeu, você foi abençoado com a venda.
Você pediu aquele valor, apareceu o comprador e pagou aquele valor sem reclamar. Você tem que dizimar 10% do seu imóvel. Ah, mas existe um pastor que falou que não precisa, né, dizimar, porque você já comprou aquele imóvel com o dinheiro do dízimo, que você já dizimava. Não, não, não. Mas, como eu te falei, ele até deixou bem claro, ele até falou, olha, gente, ó, tô falando, mas vocês façam o que vocês sentirem no coração. Ele botou uma lei ali, ele fez uma lei ali, colocou pros demais ali da igreja, mas eu vi que o Espírito Santo de Deus incomodou, ele falou, gente, faz do jeito que vocês sentirem, tá? Eu estou falando que é certo, né, dentro desse ministério. Esse ministério permite, mas não é o ministério que permite ou deixa de permitir, tá? Quem permite e deixa de permitir é Deus. E Deus, ele vai incomodar você. E você vai sentir um incômodo absurdo para dizimar, né? Mesmo que chegue um anjo do céu falando para você fazer diferente, se você fizer diferente, você está pecando contra o Espírito Santo. Aqui não foi diferente, por isso que eu tô falando, é impossível não falar de outra coisa a não ser de dinheiro, de ensinos, de doutrinas, de leis, de coisas que o homem, né, coloca, e muitas vezes a gente acha que tem que obedecer ao pastor, ao ministério, e não é a Deus. E na mesma hora eu falei, nunca faria isso. Eu vou dizimar. Eu até entendo, tá, que o dinheiro de uma restituição não haja necessidade. Olha só, eu até entendo, mas eu não tô botando lei, não. Mas eu falo pra você, eu dizimaria. Eu dizimaria, mesmo o dinheiro de uma restituição. Ah, porque você está sendo restituído por uma coisa que você pagou. E esse dinheiro que você já pagou, você já dizimou, tá? Mas eu colocaria esse dinheiro no altar. Mas aí já é uma situação à parte, tá? Eu tô falando agora de uma venda, tá? Não tem esse negócio, mas eu já era crente, eu já dizimava quando eu comprei essa casa, e agora eu vendi a casa, eu tenho que dizimar de novo? Tem que dizimar de novo. Porque aquela compra é uma outra situação, é um outro negócio. A venda é um outro negócio. A compra é um negócio, a venda é outro negócio. Você comprou com dinheiro que você dizimava, né? Você juntou um dinheiro, mas todo o dinheiro que você juntou, você guardava 10% daquele valor olha, você dava 10% daquele valor que você guardava para a igreja. E chegou um montante, você foi lá e comprou um imóvel, certo? Comprou. Aí, o que você faz? Você pensa assim, então eu vou comprar, mas eu vou comprar esse imóvel, porque eu já dizimei. Mas aí chega um tempo, você quer vender o imóvel. Aí você fala, eu não vou dizimar, porque o pastor da minha igreja falou que eu não preciso, porque eu já dizimava quando eu comprei o imóvel. Para pensar. Eu tô aqui para ensinar vocês a pensarem, tá? Não para ensinar ninguém a obedecer, tá? Então, aqui é um pensamento, né, em conjunto. Eu tô aqui para ensinar a pensar, não a obedecer. Porque quando você ensina a obedecer, aquela pessoa ela não vai aguentar muito tempo aquele chicote nas costas e falar, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer. Então, eu não estou ensinando ninguém a me obedecer ou a obedecer nada que eu estou falando aqui. Eu estou ensinando a você pensar junto comigo. Se isso não seria um incômodo para você, se você compra uma casa, ou melhor, vende uma casa e não dizima porque o dinheiro que você comprou a casa você já dizimou. Tem lógica. Você entende que a compra de uma casa é um negócio que Deus está abençoando. Muitas vezes você comprou aquela casa por um valor muito abaixo do custo, né? Porque Deus abençoou porque você era fiel no seu dízimo. Então Deus fez, né, um camarada lá baixar, né, tremendamente aquele terreno, aquela casa para te abençoar. Aí passa um tempo, você vende por um valor assim, né, muito maior do que você comprou. Você vai entender que você não tem que dizimar? Porque você já dizimou quando você comprou? Para pensar. Foi isso que eu ouvi, tá? E eu falo para vocês, isso tá errado. Tá errado, porque são dois negócios totalmente diferentes. Um negócio é quando você compra, que Deus abençoa. E o outro negócio é que Deus abençoa para você vender muito bem. Então, você tem que dizimar. Enfim, não ia entrar nesse consenso, mas, como eu falei, a leitura, ela vai puxando para esses assuntos e vai fazendo a gente lembrar de algumas situações. Tá? Agora, um dinheiro de uma restituição, eu penso
que você pode escolher. Porque o dia da restituição você tá sendo pago por uma coisa, né? Você estão te restituindo um dinheiro que você pagou para o governo. Então você já pagou e agora estão te restituindo. Mas fica no coração de cada um entregar o seu dízimo da sua restituição. Tá bom? Aí eu só fico devendo, eu não vou colocar um ponto final, né? Eu simplesmente vou botar um contraponto, porque aí é você que vai decidir, né? O dia da restituição, missionário, eu tenho que dizimar? Eu entendo que não teria pelo fato de você estar recebendo uma coisa que você já pagou. Então, aquilo ali está devolvendo um dinheiro seu. Estão te devolvendo, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Mas agora aqui, a história é outra. A história de Ananias e Safira é muito outra. Que fala aqui, ó, um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chama Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. Então, nesse caso aqui, havia uma concordância entre os irmãos que todo mundo que vendesse as suas propriedades entregasse todo o dinheiro para o reino de Deus, para que ali dividisse em partes iguais, para que ninguém tivesse necessidade de nada, tá? Que não é o nosso caso. O nosso caso hoje, você só entrega os seus 10%, e você devolve, os seus 10% e entrega, muitas vezes, uma oferta para a casa do Senhor, né? De bom grado, com coração alegre, exultante, nada obrigado. Quando você dá uma oferta, por exemplo, eu dou 15% de tudo que eu ganho. O que é 15%? Eu já entrego 15% todo mês. Eu dou os meus 10% mais 5% que seria a oferta de tudo que eu ganho. Então, um propósito que eu fiz com Deus. Aí eu tenho uma filha que ela já faz diferente. Ela faz 18%. Ela tem fé para entregar 18%. Então, ela entrega os 10% dela e mais 8% de oferta. Então, cada um faz de acordo com o que Deus fala no seu coração. Tá? Claro que muitas vezes a gente sente no coração de dar um pouco a mais. Mas quando eu me propus a dar 15%, eu me propus com Deus. Tá? Mas se eu der a mais, glória a Deus, né? É uma coisa que eu dei a mais. Eu escolhi dar. Não foi um propósito. Eu não tenho obrigação mais. Eu faço porque eu quero. Tá bom? Amém. Mas vamos lá, porque uma verdade absoluta é Malaquias 3:10. Quem é novo convertido vai conhecer. Quem já é, bezerro velho, vai já saber do que eu tô falando. Mas é muito importante ler, porque é aquele negócio. Nós já temos uma pregação lá no canal falando, de Melquisedeque. Desculpa. Tá, deu uma paradinha que eu tô engasgada aqui. Mas então, aí vocês vão entender melhor o porquê dizimar. Isso pra pessoa que tá começando agora, o porquê, o que a Bíblia fala no Velho Testamento, no Novo Testamento com relação a dízimo. Aí vocês vão ouvir essa pregação. Por que dizimar? Que aí tá mais esmiuçada, Aí vai falar sobre quem é Melquisedeque, Abraão dizimou pela primeira vez, porque quem ele estava representando, o sacerdócio de Cristo, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, não. Eu quero só falar simplesinho para a pessoa que está já nessa caminhada e não está tendo fé para dizimar. Aí entra a maldição. E essa maldição, ela escorre entre os dedos. Ela não é só uma maldição que fica parada num lugar só, Ela começa a estender sobre a saúde, se estender sobre a família, sobre toda a área da vida dela se torna uma maldição, Ela começa a escorrer e você não consegue segurar ela na tua mão, só naquela área, naquele âmbito financeiro. Então essa é a preocupação do Senhor, é de uma pessoa que ela está na casa do Senhor, ela não começou ontem e ela, de repente, ela parou de dizimar. Então tem que ter muito cuidado, porque aqui tá falando de uma maldição muito séria por causa de uma pessoa que reteu uma coisa que era de Deus, tá? Por que era de Deus? Porque aquele terreno, eles entraram num acordo, igual eu tô falando, eu entrei num acordo com o Senhor. Então, a partir da hora que eu não entrego meus 15%, eu estou em pecado.
Ué, mas a oferta não é você dar se você quiser? É, no caso seu que você não combinou. O meu caso que eu combinei, a partir da hora que eu combino com Deus, eu não posso descombinar. É uma coisa séria. Eu combinei. E aí eu peco. Não é uma coisa que eu escolho dar ou não. Agora, se eu quiser dar mais, é uma decisão minha, eu não sou obrigada, tá? Só tô tentando passar para vocês, quando você faz um propósito, que no caso de Ananias e Safira, foi isso que aconteceu. Entre eles havia uma concordância de vender tudo que tinha e repartir com os pobres. E se você não faz, você peca. Mas vamos lá para Malaquias 3:10, só pra gente ler. Quer ver que fala assim, ó. 10, ó. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei a janela do céu e farei cair sobre vocês a mais ricas bênção. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Então, aqui está confirmando, né, que as pessoas tinham essa verdade no coração e Deus confirmava, mandava fazer prova dele. Então, eu estou falando, de repente, em particular, com alguém aí do outro lado e que tá aí, eu não estou tendo fé para isso, não. Tá? E muitas vezes você não é abençoado, não é porque você mas eu tava dizimando, missionário, e minha vida era um horror. Minha vida era um fracasso. E eu dizimava, por isso que eu parei. Aí tem uma outra situação, que vamos lá, quer ver? Deixa eu ir lá. Achei aqui. Deus me colocou agora essa mensagem, então vamos pular para Mateus 5, tá? Só para você entender. Eu vou quebrar esse capítulo aqui. Mateus 5, quer ver? Olha, fala aqui, do 23 em diante, ó. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Tá? Então aqui deixa bem claro, porque mesmo que você, tá, esteja dizimando e ofertando, fez isso a vida inteira, mas estava com raiva do seu irmão, sem falar com seu irmãozinho de banco, ou dentro da tua casa, você é amaldiçoado na sua vida financeira. Não adianta, é como se estivesse rasgando dinheiro. Não adianta. Então, aí muitas vezes você pensa assim, agora também não vou dar nada, não. Porque eu dizimava, ofertava. Eu canso de ouvir isso aqui, tá? De pessoas que chegam pra mim, eu dizimava, eu ofertava e nunca fui abençoado. Minha vida era um fracasso. Aí eu falo, mas tá tudo em ordem? Tá tudo certinho? Ou você só fazia isso porque você esperava, né, uma moeda de troca? Você dava esperando mais de Deus. Né? Tem pessoas que chegam para mim e falam, missionária, ora porque tem muita gente me devendo, ora porque eu preciso vender mais, eu preciso receber. Isso que eu tô falando, gente. Não adianta, a oração, ela não vai funcionar para você. Porque você vai primeiro ter que entender essas partezinhas aqui. Você pode ter uma maldição na sua vida tremenda. Porque quando Deus fala aqui, ele fala, o título aqui é até ódio, raiva do seu irmão, né? Quando ele fala no versículo 24, para você deixar a sua oferta ali na frente do altar e resolver a questão com o seu irmão, depois você voltar e oferecer a sua oferta, ou o seu dízimo, sei lá, que no caso, seu dízimo é uma devolução, né? Você está devolvendo o que é de Deus. Que se você tem saúde e está trabalhando, glória a Deus, que Ele te deu saúde e te permitiu essa porta de emprego. Então, na verdade, você não está fazendo nada além da sua obrigação. Você está devolvendo o que é de Deus. Mas tem gente que nem devolveu o dízimo, tá mais. Não está mais devolvendo. E muitas vezes fez um propósito com Deus e não cumpre. Eu vou vender, se eu vender essa casa, Senhor, eu não vou te dar 10%, não, eu vou te dar 20%. E não cumpriu. E a maldição tá caindo como chuva. Entra uma enfermidade, entra um câncer, entra prostituição na família, entra adultério e não sabe de onde que tá saindo esse lamaçal. É isso que eu tô falando. Se você se compromete, não adianta voltar atrás, não ande para trás, tá?
E aí eu deixei bem claro isso aqui para vocês entenderem que isso também traz maldição para a vida financeira. Mesmo que vocês estejam dizimando e ofertando e não sabe aonde que o devorador tá entrando. Tá entrando porque você tá com raiva do seu irmão, tá com ódio do seu irmão. Olha o 25, ó. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegar lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Então vai haver uma prisão espiritual na sua vida. Porque o juiz, né, não vai poder. Olha, o advogado não vai poder te defender. O juiz vai declarar você culpado. Né? Tanto que ele fala, eu afirmo a vocês que isso é verdade, você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda, então você vai estar em dívida, se você tiver com ódio, tiver com mágoa, tiver com algum rancor no teu coração, não foi ao altar de Deus pedir para tirar esse sentimento, para destruir esse sentimento, não foi no altar de Deus, né, para pedir perdão, e aí você tá vendo um devorador destruindo toda a sua casa, a sua saúde, toda a sua vida, porque você tem um demônio de ódio, de raiva daquela pessoa. O demônio colocou aquele sentimento e tá crescendo ao bel prazer de Satanás e você não faz nada para destruir. Você nem ora para Deus destruir aquele sentimento ruim do seu coração. Você sente bem deixar crescer aquele sentimento, tá? Então isso traz maldição. Aí, vamos voltar para Ananias? Que eu me propus ler Ananias, porque foi a palavra que Deus me deu, e eu fiquei até assim pensando, meu Deus, o que eu vou falar de Ananias, se eu já tenho tanta pregação falando de dinheiro, de dízimo, né, e tem uns pregações um pouco mais profunda, né, explicando por que você tem que dizimar, se não dizimar é pecado, tem tanta gente ensinando isso, que é errado, dizimar não é, gente, não é, mas aí eu não vou entrar nesse consenso de que se é ou não, tá, porque eu tô falando com gente aqui que sabe que temos que dizimar, tá? Tô falando com gente que conhece essa verdade. Então tá. Aí ele fala aqui, né? Vamos lá. E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto, tá? Então foi o que Ananias fez. E Safira sabia disso, e olha só que coisa engraçada. Aí a gente entende. A Safira, a esposa de Ananias, sabia disso, que ele tava, ó, metendo a mão no dinheiro do Senhor. E a mulher é o pescoço do cabeça para ajudar aquele cabeça a pensar. Para ajudar aquela cabeça a girar, né? E aquela mulher não fez nada, muito pelo contrário, sabia e ficou quieta. Então isso é muito perigoso. Muitas vezes um homem de Deus deixa de entregar um dinheiro no altar, porque de repente a mulher não permitiu ele fazer. Aí ele vai ser amaldiçoado, ele e toda a família, porque ele tem que tomar a decisão. O Deus incomodou a esse homem a fazer. Muitas vezes ele recebeu uma bênção muito grande, mas foi lá, deu o dízimozinho dele, né? Deu aquele gato pingado ali de um dinheirinho e ficou quieto. Mas o coração dele estava queimando para entregar mais, ou até tudo. Mas não, quis ficar com tudo. Vou ficar com a bênção, vou ficar com dinheiro, vou ficar com tudo, né? Aí entra a maldição na vida dos filhos, os filhos começam a se prostituírem, né? Entra enfermidade, começa a entrar um caos na família. Mas porque aquela pessoa, ela não ouviu Deus falando no coração dela. Ela viu que ela estava incomodada, que ela estava errada, mas ela não quis, porque a mulher fez a cabeça do homem. E aqui, nesse caso, Safira sabia de tudo. Ela poderia ter evitado a morte do marido. Mas não, muito pelo contrário, ela ficou quieta. E ainda incentivou. Porque a pessoa que ela fica quieta, ela incentiva. A mulher, ela é para ajudar o marido, para concordar com o marido, claro. Tô falando concordar nas coisas, né? Para o marido, ele quer fazer uma coisa, ele vê que Deus incomodou ele. A mulher, ela não pode atrapalhar o que Deus falou no coração daquela pessoa, né? E você não pode fazer a vontade da sua esposa e fingir que Deus não falou com você. Você tá trazendo maldição para sua casa, para sua família. E aí, lá na frente, você vai descobrir, meu Deus, foi aquele dinheiro que eu não entreguei. Deus me incomodou para entregar pelo menos aquele dinheiro. Mas eu não entreguei, né? Quis ficar com tudo, igual a Ananias. Ananias aqui fez o contrário, né? Como eu tô falando, ele ficou com uma parte e entregou o resto. E exatamente o que Deus tá falando, né? A pessoa, ela vai lá, ela recebe aquela bênção, ela fica com uma parte, muitas vezes Deus incomodou para ela entregar o tudo, né? Ou então Deus incomodou só para entregar uma parte mesmo. Mas
Nesse caso, nem aquela pequena parte aquela pessoa entregou. Ela já foi super abençoada, ela tem que dar glória a Deus. Muitas vezes a igreja está precisando daquele dinheiro por alguma reforma, por alguma situação, e aquela pessoa fala, não, eu não vou entregar, porque eu fui abençoado, mas só que está queimando aquilo no coração. O Espírito Santo de Deus está incomodando. A vida financeira não funciona, aí daqui a pouco bate o carro. Né? O diabo vai lá, levanta um demônio no cruzamento lá, bate no seu carro. Aí você vai ter que arrumar um carro, um conserto absurdo que não era para acontecer. Até uma batida no seu carro, né? Até uma doença, uma enfermidade que você vai na farmácia, né? Passa seu cartão lá, fica devendo. Isso é obra do diabo. Isso não é natural, isso não é normal. Um homem ou uma mulher que serve a Deus não deve aceitar isso. E aí não entende por que vive com o carro batido, por que vive com o carro estragado, por que vive com a mulher doente, vive com os filhos doentes. Não entende. O dinheiro, muitas vezes, se tivesse dado para a igreja, não teria trazido tanta maldição. Então é isso que eu estou entendendo aqui, tá? Que Deus quer falar com algumas pessoas e por isso que eu estou entrando nesse consenso aí. Aí ele fala aqui. Aí ele fala assim, ó. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Então, Satanás dominou o coração de Ananias, tá? Ele sentiu que Deus pediu, mas ele não deu. Porque, de repente, até ficou com medo de Safira. A gente não sabe aqui, porque Safira sabia disso, né? De repente, ficou até com medo da esposa, ou até foi influenciado pela esposa. Isso acontece muito, né? Então, quer dizer que ele foi dominado, ele deixou, né? Ele não foi, ele deixou, ele permitiu, ó, Satanás dominar a mente dele, o coração dele. Por que mentiu para o Espírito Santo? Ainda mentiu, falou, né, que tinha vendido por aquele valor, entregou só a metade do dinheiro, ó. Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. A maldição de Ananias caiu morto porque ele não entregou o que ele tinha sentido no coração. Então, muitas vezes, nós recebemos aquele dinheiro, né? Não deixamos o diabo nos falar o nosso coração, nos dominar. Muitas vezes a mulher é usada pelo diabo para fazer a sua cabeça, para você não entregar aquele dinheiro, né? Tem gente aí que trabalha dentro, né, de ministério e muitas vezes pensa, não, eu já trabalho. Ela se acha mais empregado, né, do que muitas vezes, né, um membro da igreja, ou um pastor, ou um obreiro, ou um presbítero. Ela pensa assim, eu já ganho, né, no meu trabalho, eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar ainda pro meu patrão. Então as pessoas confundem muitas vezes aquele ministério com o trabalho, porque quando ela é um pastor, é um presbítero, é um obreiro, de repente ela recebe por aquele trabalho ali. Ela pensa, não, eu não vou ganhar uma benção e vou dar pra igreja. É a mesma coisa que eu tô entregando meu salário. Vamos separar as coisas, seu salário é uma coisa, tá? Você está recebendo, você é pastor, você é obreiro, sei lá o que você é na casa do Senhor, recebe o seu salário, não tem nada a ver. Você tem que entregar o seu dízimo do seu salário e entregar para a casa do Senhor. E se for abençoado, tem que pegar aquela bênção e entregar na casa do Senhor, tá? Ou o que Deus pediu no seu coração, que aí a pessoa, né, é um particular dela com Deus. Não pode deixar ninguém, nem marido, nem esposa, entrar no meio disso. Porque quem vai ser amaldiçoado é a família, principalmente se for o homem, que é o cabeça da casa, deixar ser influenciado pela esposa, né? Então isso é muito perigoso, tá? Não confunda, tá? Apostolado é salário, né? Muitas vezes é um trabalho, né, de pastor, de algum obreiro, e vai achar que aquilo ali é o seu emprego. Não, ali é onde você ganha alma, ali é o seu ministério, é onde Deus quer te usar para você crescer. Então não confunda, aquilo não é um trabalho. Você recebe porque você precisa receber para alimentar a família, né, para se sustentar. Mas aquilo, além de ser um trabalho que você trabalha, que é o seu ministério, além de tudo, aquilo ali você tem que fazer com amor para o Senhor.
Não misture as coisas. Então é muito preocupante a pessoa que fala assim, não vou dizimar, não vou ofertar, porque eu tô pegando o dinheiro que eu recebo do meu trabalho para entregar na igreja, onde lá eu recebo, lá eu tenho que pagar. Você não tá pagando para trabalhar. Você está devolvendo uma coisa que Deus abençoa a sua vida. Tem coisa melhor do que você receber para abençoar a vida dos outros? Você receber para pregar na vida dos outros? Não tem coisa melhor não, gente. Você tem um tempo livre para poder fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Eu faço esse trabalho aqui, eu não recebo nada por isso. E eu tenho que me dividir, né, com os serviços domésticos, com outros trabalhos que eu tenho. Então eu tenho que me dividir a minha obra missionária com outras coisas que eu tenho pendente na minha vida. Quem me dera se eu tivesse todo o tempo só para esse ministério. Como esse ministério ia crescer? E muitas vezes não tem. Então eu estaria pregando 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Eu muitas vezes não tenho 100% do meu tempo. E quem tem esse 100%, né, Deus permitiu essa bênção de viver para o ministério, então glorifique a Deus por isso, tá? Então vamos lá. Aí fala assim, você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela, me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Ela não sabia de nada, tá? Que o marido tinha sido morto. A mulher de Ananias chegou 3 horas depois, olha só, sem saber de nada. Aí Pedro, quer ver aqui? Aí Pedro, ele pergunta, né, no versículo 8, me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Aí ela falou aqui, olha só o que ela falou, foi, respondeu ela. Então Pedro disse, que ela mentiu, né? Ela falou, foi. Aí Pedro disse, por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também, viu? Então ela estava também, com certeza, eu não tenho dúvida de que de que Safira atrapalhou o marido a entregar esse dinheiro para a igreja, para os apóstolos, tá? Aí fala, no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Então o negócio é sério, né? Então o diabo, ele engana, ele usa pessoas de dentro da tua casa para impedir de você ser abençoado, né? A ganância é uma coisa muito triste, né? Porque a gente acaba achando que não tem necessidade de dar tudo, dá só um pouquinho, mas o Espírito Santo de Deus incomodou para você entregar a maior parte, né? Então acabou o diabo dominando o coração daquela pessoa, e muitas vezes as coisas começam a dar errado e a pessoa não consegue enxergar, né? Então, gente, esse é o recadinho de hoje, tá? Não deixar o demônio, Satanás, dominar o coração da gente, né? Você vê, né, que nós estamos lendo uma situação, né, que hoje nem existe. Deus não nos obriga a dar tudo que nós temos, né? O dízimo hoje é só 10%, né, do que você ganha. Não é difícil. Então nós vemos aqui que o Novo Testamento é muito mais duro de ser seguido, né, do que o Velho. Se você fosse realmente levar o pé da letra, isso aí é muito mais duro, tá? Com relação a dinheiro, o Novo Testamento é muito mais duro. Que as pessoas falam assim, mas lá no Novo Testamento não existe dízimo, não se pede dízimo. Mas se você for botar o pé da letra mesmo, você teria que vender tudo que você tem e dar o dinheiro aos pobres. Lá, igual em Provérbios, deixa eu ver onde que é, 19, capítulo 19, versículo 17, fala, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele os recompensará. Então, é uma ordem, Deus sempre falou, Deus sempre se preocupou com os necessitados. E no Novo Testamento é muito mais duro do que o Velho.
Que as pessoas falam que não, hoje nós não precisamos dizimar. Agora, uma coisa eu falo, a igreja ela tem que viver com o dinheiro do seu dízimo e da sua oferta. Não pedir além disso. Isso eu entendo que o ministério erra. Mas isso é um problema do ministério. Né? E muitas vezes a gente se decepciona tanto com o ministério que a gente acaba entendendo que a gente está dando o dízimo para o homem. E nós não estamos dando dinheiro para o homem, estamos dando dinheiro para Deus, tá? E aqui a gente vê, né, Atos 2, 44 e 45, que fala, quer ver? Deixa eu ir lá. Só testificando, tá? O Atos capítulo 5, que eu li, né? De Ananias e Safira, dando continuidade a esse entendimento que as pessoas tinham da época. Olha só, ele fala aqui, ó. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor, né? Porque via milagres, maravilhas. Ó, todos que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo, olha só, e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, aqui nós vemos o que, né? Entre eles havia uma concordância de entregar o tudo, os 100%, tá? Para que eles vendessem e dividissem o dinheiro entre os pobres, os necessitados. Nós nem temos que nos preocupar com isso hoje, né? O que é você dar 10% do que você ganha? O que é você dar 15% do que você ganha? Então, Deus não está te pedindo o tudo, né? Mas muitas vezes acontece de Deus te incomodar para você pegar aquele valor, né, que você ganhou e dar aquilo tudo. Vamos entender. Deus entregou um dinheiro para você na sua mão. E aí você sentiu incômodo. Falou, não, esse dinheiro eu tenho que dar para a igreja, né? Então, acontece, mas não é uma coisa que sempre você vai fazer. Mas esse incômodo, se não é obedecido, misericórdia, aí danou-se. Porque o Espírito Santo de Deus, ele incomoda, aquilo vem toda hora na sua mente, no seu subconsciente. Aí quando você vai contar para a esposa ou vai contar para o marido dá para trás. Muitas vezes o dinheiro é seu, você foi abençoado, não foi a sua esposa, não foi o seu marido, não foi o seu filho que foi abençoado, né? E aí você não entrega, porque você fica mais com medo da esposa, mais com medo do marido, do filho, sei lá quem é, e você acaba sendo amaldiçoado igual a Ananias, né? E nós vemos que a Safira todo o tempo se meteu no meio dessa situação. Tanto se meteu que ela não falou nada, ela não impediu o marido de fazer, se não incentivou ele a fazer. E depois ela ainda mentiu também para os apóstolos. Então você vê, a mulher é complicado. A mulher, quando ela não está no espírito, é um bicho complicado, né? Não podemos ir na cabeça de mulher. Vou ser sincera, eu sou mulher, mas eu estou no espírito. Mas uma mulher fora do espírito é difícil. É difícil, ela não é espiritual. Como é que você vai dar ouvido para uma mulher que não é espiritual? Então tem que ter muito cuidado com isso aí, porque isso aí traz grandes maldições para a família. É você e Deus e ponto. Né? Então eu deixei assim bem claro para vocês meditarem aí, né? Que as pessoas falam que no Novo Testamento não fala de dízimo, mas a gente vê que na verdade, apesar de não ser, né, muito direto no assunto, a gente vê que não fala diretamente, né? Mas se você for ler, você vê que ele fala até mais do que o dízimo, né? Pois no Velho Testamento, Abraão deu só 10% dos despojos lá a Melquisedeque, né? Então, ouve aquela pregação que aí vai ajudar vocês a entenderem por que dizimar. Isso eu falo para as pessoas que estão começando agora e aí não tem fé para
viver essa verdade, tá? Dizimar. Aí as pessoas que não sei quem, de repente Deus tá falando com alguém específico aqui, porque ele me tirou da cama e falou, não, vai pregar sobre dízimo, vai falar sobre Ananias e Safira, que foi amaldiçoado porque Deus incomodou o camarada lá e o camarada deu para trás e a mulher também ficou em acordo com ele, foi amaldiçoada também. Então, eu tô falando pra pessoa específica aqui, que eu não sei quem é. Eu tenho certeza que as pessoas vão falar, poxa, mas a pregação tava estranha, não senti, não falou comigo, mas eu tenho certeza que 1, 2, 3 aí vai vir igual flecha essa pregação, tá? Então, eu tô falando com pessoa específica aqui, que eu não sei quem. Amém, gente. Vamos finalizar com Mateus 6,19, que fala assim, ó. Não ajunte riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajunte riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não pode destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Tá? Então não junte, não é que ninguém tá mandando pegar tudo e vender, né? Mas Deus tá mandando dividir com os pobres, ajudar o ministério, abençoar, não reter, tá? Porque Provérbios 11, 24 e 25 fala assim, ó, algumas pessoas gastam com generosidade, ficam cada vez mais ricas. Gasto, quer dizer, não é esbanjar, né? A linguagem aqui, muitas vezes, ela tá dando uma outra interpretação. Mas quando fala assim, gastam, não fica retendo aquilo, abençoa, ajuda outras pessoas, né? Ó, e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres, né? Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Amém. Vamos falar uns versículos em solto aqui para preencher essa pregação, que é interessante para principalmente os novatos, né, que eu tô falando aqui com pessoas que conhecem sobre dízimo, né, para fazer lembrar alguma coisa, né, para botar no eixo aí alguma coisa que Deus já falou, para não dar uma de Ananias e Safira, para não trazer maldição. Então, além dessas pessoas, eu quero também falar com as pessoas que estão chegando aí e não conseguem uma explicação. Eu aconselho ouvir as pregações lá do canal, que ela tá mais completinha, tá? Aqui realmente eu abri o livro, o Espírito Santo de Deus mandou ministrar isso aí, então não tive escolha. Não pude fazer preparação nenhuma. E aquela é mais estudadinha, aí vocês vão entender o porquê que nós dizimamos, o porquê que nós ofertamos, né? O porquê que o dízimo não acabou. Até mesmo porque eu falei para vocês que o Novo Testamento é muito mais rigoroso com relação a entregar, né, a abençoar. Então vai do coração. Quando é uma entrega, você sente Deus falando com você. Quando é uma coisa além do seu dízimo, Deus fala ao seu coração, Deus incomoda, Deus dá sonho, ou Deus faz você perder o sono. Você sente que você tá errado, tá indo naquela direção errada. Então faça o que Deus falou no seu coração e não o que a esposa aconselhou, ou que o amigo aconselhou, ou que o marido aconselhou. Não faça. Faça o que Deus falou, tá? Mas vamos ler esses versículos aqui, ó. Lucas 12, 33 fala assim, ó, vendei, ó, os vossos bens e dai esmola. Olha só, Lucas, como ele incentiva. Lucas 12, 33. Olha Lucas de novo, ó, 6, versículo 30, ó. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, né? Em discussão, tá? Mandou dar todo mundo que pediu, dá, né? E não arrume discussão, não arrume contenda. Olha em Lucas de novo, 19, versículo 9, ó. Quando Zaqueu, ele se converteu, tá? Fala aqui, ó, ele decidiu abrir mão de quê? De tudo. Depois vocês leem lá. Zaqueu, quando ele se converteu, ele decidiu abrir mão de tudo, tá? Aí Jesus, ele fala o que para ele? Hoje houve salvação nesta casa. A hora que ele, Zaqueu, sentiu no coração, tá? De entregar além.
Ele decidiu abrir mão dos seus, que na verdade é o Deus Mamon, né? Que na Bíblia chama de Deus Mamon. A partir da hora que você deixa o dinheiro ser seu dono. Por isso que eu coloquei aquela pregação no canal. Não deixe o dinheiro te gastar. O dinheiro tem mais poder de gastar, tirar o seu descanso, a sua paz, do que você gastar ele. Em vez do crente, né, ter o dinheiro que tem o crente. Então, eles estão invertendo isso aí. Então, isso é o perigoso. O dinheiro ter o crente. Então, está acontecendo muito isso. E Zaqueu, quando ele se converte a Jesus, ele toma essa decisão. Ele dá 4 vezes mais. Ele abre mão desse Deus Mamon, né? E a hora que Jesus fala, houve salvação nessa casa. Por quê? Porque ele sentiu o incômodo de Deus. Ninguém mandou ele fazer isso. Ele devolver, né, 4 vezes mais o que ele roubou daquelas pessoas, tá? Então, teve o bom samaritano também. Se vocês leem lá em Lucas 10, do 30 em diante, você vai ver o bom samaritano que usou o dinheiro dele, né, generosamente, né? Ele serviu de exemplo no reino de Deus. E se você ler, você vai ver. Quem é que mandou? Ninguém mandou. Ele pega e ajuda, né? Então, tem várias situações na Bíblia que você vê que é Deus incomodando aquela pessoa a fazer. Não precisa tudo ser, eu vou andar na lei. A lei tá mandando dar 10%, eu vou dar 10%. A lei tá falando que é para eu ofertar. Se eu quiser com alegria, eu vou ofertar. Se o dia que eu não quiser, eu não vou ofertar. Gente, Deus tá falando para você provar a ele lá em Malaquias 3:10. Prove a ele que Deus vai abrir as comportas do céu sobre a sua casa, sobre a sua vida. E quando fala de prosperidade, não tá só no âmbito do dinheiro. Tá na saúde, tá na vida daquela pessoa, né? Aí entra um demônio na casa, destrói tudo, porque a pessoa não ouviu a voz de Deus falando em particular com ela. Amém. Vamos ler Filipenses 4 também, que é importante, do 10 em diante, aí depois vocês leem lá. O apóstolo Paulo, tá? Disse o que aqui? Ter aprendido a viver contente, tanto na escassez, né? Tanto na falta, né? E na abundância. Então, se vocês lerem, vocês vão ver. Ele falou, eu aprendi a viver contente, né? Tanto com pouco quanto com muito, tá? Então, é muito importante a gente aprender a glorificar a Deus no pouco, tá? No arrozinho com feijão, não só com banquete, com mesa farta. Isso é muito importante. Amém, gente. Então, tá? Pensa a respeito de tudo que foi falado. Aqui tá sendo colocado aqui, vocês entenderem que o dinheiro, ele tem que estar nesse contexto aí de principados e potestade. Veja o dinheiro como o próprio demônio. Não idolatre a ele, não sirva ao dinheiro. O dinheiro foi feito para te servir, não você servir ao dinheiro. Ele não pode te mandar, ele não pode te dominar, igual dominou Ananias e Safira. Tá? Então, é nesse contexto que eu quero que vocês coloquem o dinheiro como mamon, como uma potestade, um principado, um demônio, que se ele estiver te dominando, aí acabou. Como que Deus vai confiar o muito? Se nem no pouco você foi fiel. Deus foi lá, né, e abençoou e você não conseguiu ser fiel naquele pouco. Como vai ter no muito, né? E cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes não estão entendendo esse mistério. E aí começa as coisas a andar para trás. Aí você vai olhar lá na frente e falar, eu errei nisso aqui. Deus falou comigo, mas eu não consegui ouvir a voz dele. Tá? Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Tá? Quem receber essa pregação, entra no canal, de repente vai receber um áudio, não vai me achar. O canal é leilalima.com, tá? Aí houve a pregação que tem um fechamento melhor, que é dizimar por quê, que aí vai falar, né, desse dízimo de Abraão, né, por que nós dizimamos até o dia de hoje, mesmo no Novo Testamento não está declarado o dízimo dos 10%, mas fala muito mais, né, vocês veem aí que fala muito mais, que se a gente for seguir o Novo Testamento, nós estamos fritos, né, Deus hoje é tão maravilhoso que ele não, ele até toca o nosso coração, ele incomoda, pra gente fazer além, né, do que está no mandamento, mas é aquele negócio, é o livre-arbítrio de cada um. Mas se quer ser abençoado, ouve a voz
de Deus. Ouve Deus falando em particular com você e não dê ouvido a terceiro, tá? Porque aí vai dar ruim, tá bom? Deus abençoe e até a semana que vem. Beijo.